Uma boa noite, meu nome é Roberto Antônio de Oliveira, sou trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. Hoje nós vamos falar sobre algo que nos toca muito de perto. Nós sabemos, em todos os lares da casa planetária que ora habitamos, muitos conflitos, dores e angústias, mas o antídoto que pretendemos levar e que muito me apraz é um tema, por vezes, muito denso, mas ao mesmo tempo leve demais. É como o jugo ou o fardo que Jesus nos prometeu. O tema é Jesus no lar. Inicio pensando um questionamento de Allan Kardec na questão número 775 de O Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É uma pergunta. E a resposta? Muito breve. Uma recrudescência do egoísmo. Leiamos. Um acirramento do individualismo. Daí, nós estabelecermos alicerces firmes na estrutura do nosso lar. Porém, os resultados nem sempre são aqueles que nós esperamos, porque ainda somos imediatistas. Mas, nessa fala que hoje teremos, nós vamos ver que o processo está plenamente ao nosso alcance. É uma meta factível que com algum esforço, pequeno esforço, nós conseguimos realizá-lo. Hoje, quando nós observamos o mundo em que habitamos, sentimos a angústia, sentimos as dificuldades pululando em torno de nós. E, por vezes, somos tomados por um sentimento de angústia infinita, porquanto nós estamos frequentemente voltados ao comportamento desta sociedade, que não é fruto de um dia, mas é fruto de algumas décadas e séculos. Então, nesta hora difícil da grande transição que se abate sobre a humanidade terrena, é necessário que nós busquemos recursos onde possamos afrontar lá fora os desafios que nos aguardam e que não façamos julgamentos, porquanto o que nós vemos é o resultado de semeaduras funestas dos tempos que transitaram, que nós estamos hoje em busca, naturalmente, da solução para essas grandes demandas. Mas quando nós buscamos lá fora, nós nos frustramos, ficamos decepcionados. Porque será que os espíritos benfeitores virão fazer tudo por nós? Será que a tarefa de transformação da nossa casa planetária compete exclusivamente a eles? E quanto a nós? Eu, respondendo aos questionamentos que eu próprio formulo, eu estabeleço uma espécie de monólogo. E eu concluí que, se assim fosse, onde ficaria o nosso mérito? Onde estaria a oportunidade de serviço e de crescimento, de progresso? Ela se anularia. Mas ainda nós nos debruçamos estarrecidos sobre os comportamentos dos mais eminentes membros que compõem a nossa sociedade atual.
seja no campo jurídico, nas lides das finanças públicas, no trato com a saúde, o saneamento básico, a habitação, com a distribuição igualitária das riquezas, nós percebemos e muitas vezes nos indignamos com as condutas que nós estimaríamos que não estivessem mais ocorrendo. Porém, antes de olharmos os mais extravagantes comportamentos que ocorrem lá fora, faz-se necessário que observemos as pequenas células humanas, a que chamamos de lares. Sim, porque na verdade é a sementeira do que virá a ocorrer de futuro, é o que nós estamos neste momento cuidando. O bom jardineiro, ele cuida das suas flores, o pomicultor de suas árvores, e os bons pais cuidam muito bem de seus rebentos. É da lei, mas os desafios estão presentes, com raríssimas exceções, em todos os lares. Como harmonizá-los? Como construir este projeto de um mundo melhor a partir da intimidade dos nossos lares? Porque observemos que antes de mudar o mundo, o ninho doméstico deve ter cuidado, meditando sobre as possibilidades que temos de influenciarmos os que compartilham o mesmo teto. Transformando aqueles que conosco habitam, transformaremos a comunidade, as cidades e o mundo. O resto, entregamos a Deus, porque por vezes nós queremos resolver algo que não está ao nosso alcance, mas nós queremos abraçar as tarefas maiores, quando ainda ao nosso derredor existem questões reclamando demandas e equacionamentos. Efetivamente, quantos lares, queridos irmãos e queridas irmãs, quantos lares em desequilíbrio que esborram-se aos primeiros sinais de uma tempestade. Quando surgem dificuldades, ao invés de buscarmos refúgio na prece, de cultuarmos nosso Mestre na intimidade do lar, nós preferimos imantarmos-nos aos noticiários sensacionalistas, aqueles que na verdade nada mais fazem do que empurrar-nos um pouquinho mais para baixo. Por que isto ocorre? Esquecemos-nos frequentemente dos exemplos do nosso Mestre Jesus, porque sabemos que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Não importa o tamanho da família, de quantos membros ela se compõe, quais são as suas características, quais são as suas hereditárias, o seu DNA, a sua herança genética? Não, mas importa, e muito, os laços que unem estes corações. Laços de fraternidade, de amizade, de companheirismo, de camaradagem, de cooperação. Me lembro do Chico Xavier, que ele disse que deveríamos ensinar aos nossos filhos duas coisas, dois apreços maiores. Primeiro, o amor ao trabalho, e o segundo, o respeito aos mais velhos. Dentro daquela simplicidade, quanto que o Chico ensinou nesses dois únicos conceitos. Então, nesta pequenina semente que é o lar, é onde se ocultam os grandes potenciais de realização. Vocês já pararam para pensar nisto? Imaginemos, por exemplo, que nós somos detentores, por já termos a madureza, temos as experiências que aqueles que vêm ter ao nosso lar, trazidos
aos nossos braços, pela misericórdia divina, quanto é que ainda podemos e devemos fazer em seu benefício? Pode ser que seja um amigo de outro tempo, uma amiga, uma mãe, um pai ou um filho retornando, mas pode também ser a nossa oportunidade de resgate na qualidade de devedores daqueles que assim vêm aos nossos lares. E a grande reflexão, portanto, que queremos propor nesta noite, o Jesus no lar, é para meditarmos e modificarmos os rumos que temos imprimido ao ninho de ternura que construímos, trazendo Jesus para morar conosco. Jesus para iluminar nossas relações no lar, para que sejamos no tecido social uma célula harmonizada, uma célula que colabora para a manutenção da saúde do organismo social. Imaginemos uma célula doente, uma célula enfraquecida dentro do nosso organismo, onde se iniciam as grandes moléstias. Porque se não a cuidarmos a nossa saúde, então esta célula fará um estrago. E aí ficamos a pensar, e como está a saúde espiritual da nossa família? Estamos permitindo que esta célula, a família, ela seja destruída? Que valores proporcionamos? Quais os assuntos que trazemos para o nosso domicílio? Enquanto nós estamos dentro de um centro espírita, nós imaginamos que os assuntos que não podem fazer parte do chamado tesouro do Reino dos Céus, eles ficam fora. Infelizmente, o mesmo cuidado poucos de nós temos quando adentramos ao nosso ninho doméstico, nessa poética definição do nosso lar. E, por vezes, invigilante, nós trazemos os problemas externos, os comentários maldosos, as notícias deprimentes, as calamidades, ao invés de procurarmos nos harmonizar para que possamos também, transmitindo essa mesma paz, a mesma serenidade àqueles, os nossos afetos, que ali habitam. Então é necessário este cuidado, este zelo. Porque os pequenos exemplos em casa, e aí vamos partindo já para ver como é que nós construímos este processo de transformação da nossa sociedade. Porque os pequenos exemplos, dizia eu, como a gentileza, a cooperação, a realização de pequenas tarefas, desde pequenino a criança saudável, menino ou menina, há de ser delegado alguma pequena tarefa para que eles se sintam incluídos no processo daquele lar, para que se sintam membros da família, para que eles não tenham tão somente os seus vassalos a servir-lhes, mas que eles também aprendam a arte de servir, de realização de pequenas tarefas, consoante o seu entendimento, as suas possibilidades. E eles vão crescendo e, ao mesmo tempo, tornando-se parceiros, por isso mesmo, e colaboradores, porquanto dentro de casa, assim o fazendo, nós ficaremos amanhã mais sossegados, sabendo que ao saírem eles pela porta da nossa casa, indo em direção ao seu trabalho, ao seu estabelecimento de ensino, à sua escola, seu colégio, nós fiquemos mais serenos e na certeza de que aqueles membros que aqui nós estamos, então, criando para fazer parte da sociedade, eles estão indo para se apresentarem a esta mesma sociedade com as virtudes que lhes ornarão o caráter. Imaginemos, por exemplo, na pequenina bolota de um carvalho, uma semente, que existe o germe de uma grande árvore destinada a fornecer sombra ao viajor exausto,
e ninho também para os pássaros. Porque esta é a grande beleza da vida, e por que não imitá-la? Então, na pequenina semente, que são aqueles nossos filhos, os rebentos, que nos plenificarão a existência, e ontem nós recordamos um Dia dos Pais. Que tarefa maravilhosa a do Pai, e que ao abraçá-la, ele sinaliza para o mundo que Deus não se esqueceu de nós, porque nos gratifica com a bênção de sermos co-criadores. Então a semente em si, ela é uma das mais profundas lições de sabedoria do nosso Pai. Naquele tempo, lá atrás, nos chamados tempos apostólicos, quando o Mestre transitava por entre nós, ele diz a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se ele morre, então produz muito, muito fruto. Em João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Então, nós, voltando para a nossa instituição doméstica, o nosso lar, percebemos que é necessário trabalho para eliminarmos em nós e na intimidade do lar, portanto, nós temos ali parceiros, os hábitos que condenamos lá fora. Nós falamos demais, e aí, aliás, não falamos demais, mas repisamos frequentemente o tema da reforma íntima. Eu digo que vai um pouco além, a transformação íntima, a substituição do chamado homem viciado, que é o homem velho, pelo homem virtuoso. Então seremos espelhos para aqueles que estão ali a observarmos na condição de espíritos recém-reencarnados, recém-admitidos no programa reencarnatório do qual ou com o qual nós concordamos. Então eles estão a nos observar. Então é necessário que nós façamos como o grão, o bom grão que vai servir à vida. Que ele morra, ou seja, que nós frequentemente teremos que anular a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, e ainda quando aqueles pequenos que estão à nossa volta, é lógico que nós temos possibilidades de fazer as pequenas tarefas, como as maiores, mas aquelas que nós faríamos, falar assim, olha, você por favor vem aqui, me ajuda aqui. A criança sentir-se-á participativa neste processo. Colaborará com certeza, fala assim, nossa, imaginará ela, papai e mamãe estão precisando de mim, olha, eu sou importante. Então são pequenos gestos que fazem morrer em nós esse trigo que vai fazer germinar naquele coração que ali está conosco, pequenino, mas que um dia se tornará adulto, transformado para servir na sociedade. Então os velhos hábitos deverão morrer. Nós costumamos muito proclamar a nossa autossuficiência, o que aliás é um grande erro. É suficiente um sopro divino, uma mera taquicardia, como o início de um processo de diminuição do ritmo cardíaco, para que nós nos sintamos, afinal, meramente um instrumento que Deus, com a sua vontade, poderá nos prorrogar ou convidar-nos a retornar à pátria espiritual. Então, o homem velho que dormita dentro de nós, é necessário que ele morra, a fim de que sejamos exemplos para aqueles que conosco convivem. É muito importante lembrar que Jesus, entre tantos ensinos, ele nos legou um especial, que ele diz que o fermento, pequena quantidade, mas ele tem o poder de fermentar toda a massa, de levedar. Então, os pequenos exemplos que damos em casa, e eles também fazem-se presentes
aonde quer que a gente vá dentro da sociedade. Que não nos agigantemos, mas nos apequenemos. Muitas vezes somos aqueles que respondem primeiro a uma ofensa, por pequena que seja. Então é necessário que façamos o trabalho em contrário. Temos o poder de fermentar. Vamos fermentar com a tolerância, com a resignação, demonstrando resiliência para com as dificuldades do dia a dia, pois que afinal seremos nós, pelo processo de Xerox, outros a nos copiar, e nós modificaremos essa chamada massa humana, que é a sociedade em que vivemos. É importante, como pais, eu falo principalmente de pais, mas naturalmente aqueles que têm também por finalidade, por objetivo e por missão educar aos pequenos que hoje estão sob seus cuidados, falar da gigantesca, da enorme, que é a ascendência que nós temos sobre eles. Então a ascendência que os pais têm sobre os seus filhos, ela é inimaginável, porque ela não é de agora. Ela transcende este momento da atual reencarnação, quando houve um concerto no plano espiritual para que renascêssemos como seus progenitores. E lá, aqueles que viriam através de nós já estavam cientes disso. Então isso jaz a nível inconsciente em todos eles. E daí esta ascendência que, ao exercitarmos sobre ele, para o processo de construção das virtudes, falará muito mais alto do que os clamores da sociedade que grita pelo consumismo, pela performance pessoal compatível com os ditames da moda e tantos outros. Então, a sociedade, à semelhança do corpo humano, é um conjunto de células que operam harmoniosamente para a sustentação da vida. Falamos ainda agora, exemplificativamente, do corpo humano. Então a sociedade se lhe assemelha nesses aspectos. Mas, assim como no corpo que enferma e leva à morte, as sociedades também perecem quando uma de suas células se contamina. Daí a importância dessa célula familiar, que tem por seu habitat não uma casa, mas um lar. Parodiando os grandes pensadores, dizemos que o lar é feito de amor, ao passo que a casa é feita de pedra. Então uma não se confunde com a outra. Na edificação do lar, há que se empregar uma dose, não pequena, não grande, mas sublime, que é a dose do amor. Então precisamos mudar os nossos conceitos de lares para a realidade que hoje é de um agrupamento de povos ou de corpos para um agrupamento de almas destinadas ao crescimento coletivo. Agora falando especificamente aos pais, ao pai, à mamãe e ao papai, a maior missão que pode o homem, falando de uma maneira figurada da humanidade, né? O homem, a mulher, a maior missão que tem sobre a Terra é a da maternidade e paternidade. Porquanto o que nós fizermos aqui, em termos de realizações materiais, aqui ficará. Ao passo que esta alma, que hoje nós estamos modelando à semelhança do que um hábil escultor faz com argila, ou através do escopro, através da pedra granítica. Então, esta alma, ela ficará conosco para a eternidade. Não é pouca coisa.
Quem nos assevera isso? O nosso Mestre Jesus. Porque esses relacionamentos que hoje estamos trabalhando são tão importantes que Jesus mesmo terá dito: contas vos serão pedidas dos filhos que vos fostes confiados. Em outras palavras, o Senhor do universo nos inquirirá: que fizestes dos diamantes que te dei a lapidar, essas almas que te confiei? Porque não são nossos filhos, eles estão nossos filhos, mas assim como eles, somos também nós filhos de um único Pai, que é Deus. Quando muitas vezes nós queremos que os nossos filhos, eles realizem seus projetos de vida à nossa semelhança, o resultado não é bom. Teremos muitas vezes frustrado planos que eles próprios traziam quando lhes impomos a nossa vontade. E quando fazemos de maneira desalmada, nós muitas vezes os induzimos ao suicídio precoce. Então, são diamantes que em nossas mãos foram colocados pelo Pai, para que sejam por nós lapidados, burilados. E agora, para fazer como pano de fundo o fechamento da fala da noite, muito breve, porém específica e precisa, vamos lembrar esta mesma mensagem no livro homônimo, que é do Neio Lúcio, Jesus no Lar, em que poeticamente ele assim registra: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O celeste amigo, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituarmos a amar o irmão mais próximo,
associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É uma narrativa muito profunda, apropriada, mas, sobretudo, transformadora. Ao finalizar nossas reflexões desta noite, eu convido a todos para que o culto do Evangelho, o culto cristão no lar, não se faça somente em um dia e hora específica, mas que seja uma constante a cada minuto, a cada hora e a cada dia da nossa existência. Porque cultuamos o Evangelho no nosso lar, para que possamos abrir os braços para uma sociedade fraterna, amiga, e que a paz, como o Mestre Jesus aqui nos lembrou, afinal se estabeleça entre todas as nações. Meu muito obrigado. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. E aí o convite para que não esqueçamos esta amorosa proposta de implantar o Evangelho no nosso lar. E assim seja.